A paz do Senhor, a paz do Senhor. Bom dia, queridos amigos, bom dia, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Vamos consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. Apresentamos tudo que temos e somos a Ti, bendizendo, Senhor, agradecendo e adorando. Pai Santo, Pai querido, pedimos, Senhor, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos. Senhor, nós consagramos tudo nesse tempo de oração para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar a respeito de quando Deus faz o pagamento. Cristina, mas Deus faz um pagamento? Deus tem pagamento, sim. E nós vamos ver isso pela palavra de Deus. E nós vamos ver no livro de Juízes 1, que diz assim: E sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. E eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a minha sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na mão os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque, que em Bezeque pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e os fariseus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e os seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanharam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Glória a Deus, essa palavra é forte, é muito forte essa palavra, meu povo. A palavra de Deus diz, né, depois que Josué partiu para a glória, né, o povo de Israel ali juntou, porque precisava de um líder, precisava de uma liderança, e Deus vem até o povo de Israel e diz: olha, Judá é que vai ficar à frente da peleja, à frente da batalha, né? Então o que acontece? A palavra de Deus diz que subiram para guerrear, foram para a batalha, foram para a guerra, e a palavra de Deus diz que Deus fez eles vencerem aquela guerra. E eles, né, naquele momento da batalha, nos despojos e tudo mais, né, no momento em que foram fazer aquele momento de tirar, né, o que era deles, eles também acharam, a palavra de Deus diz que eles acharam no meio daquela batalha o rei Adoni-Bezeque, que era um rei muito maldoso, né, e que ele fez o quê? Né, que ele cortava, né, os dedos polegares dos reis. Quando ele ia para uma batalha, né, ele fazia o que? Ele pegava aqueles reis, colocava eles trancados em cativeiros, ia lá, né, e cortava os dedos polegares das mãos e dos pés, né? Por que cortava os dedos polegares, né, Cristina? Os dedos polegares é o que dá realmente, né, aquela firmeza nos passos, é aquilo que faz o equilíbrio, né? É o que realmente sustenta o corpo no equilíbrio. Então, sem os dedos polegares, eles não poderiam correr, eles não poderiam pular, eles não poderiam ir para a guerra, e sem os dedos polegares das mãos, eles não poderiam, né, pegar segurar firme numa espada, numa lança, num escudo. Então, eles não teriam como empunhar, né, uma arma de guerra. Então, a palavra de Deus diz que era isso que esse rei fazia. E no momento em que ele foi pego no meio da guerra, a palavra de Deus diz que chegaram e cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés dele. E quando fizeram isso com ele, ele disse, né, assim como eu fiz, assim também Deus me pagou. Então, nesse momento, né, ele vê que ali havia um retorno de tudo aquilo que ele tinha feito como um mal, onde ele mutilava, onde ele incapacitava para a guerra esses reis, onde ele fazia subjugar aqueles reis, né, debaixo de uma servidão e debaixo de uma vergonha e de uma humilhação. Então, era um resquício de crueldade, né? Então, Cristina, para as nossas vidas, para a nossa vida, né, meus amados, é que assim como Deus fez, né, assim como eu fiz, Deus me fez. É quando essa palavra ela mexe forte conosco, quando Adoni-Bezeque, né, ele declara, né, olha, Deus entrou nesse negócio. Eu estou recebendo isso aqui porque isso aqui é uma paga de Deus, né? Eu estou vivendo este mal, que esse mal não veio pelas mãos dos homens,
mas veio pelas mãos de Deus. Então, quer dizer, o perigo daquilo que nós estamos fazendo para os outros, né? O bem que eu faço, eu bem eu recebo de Deus. O mal que eu faço, eu recebo esse mal de Deus. Então, isso foi, né, o que Adoni-Bezeque entendeu naquele momento, que todo o mal que ele tinha feito para aqueles 70 reis, agora aquele mesmo mal ele estava experimentando. Alguns anos atrás, agora eu vou testemunhar, eu conheci um homem, né, que esse homem ele era muito mal visto. Era uma pessoa que ninguém queria ter por perto, a família não desejava de recebê-los. Ele era uma pessoa que realmente, ele ria de tudo, ele maldizia todos, ele era uma pessoa que ele ria se uma pessoa tinha uma síndrome, se uma pessoa tinha um defeito, ele ria do mal da pessoa, ele ria do jeito de andar, do jeito de falar, ele ria de toda forma das pessoas, né? Era uma pessoa fofoqueira, mentirosa, enganadora, trapaceira, era uma pessoa muito má, e ninguém queria aquela pessoa por perto, e a má fama dele corria por tudo. Até um dia em que ele foi acometido numa madrugada, ele teve um AVC. E a partir dali, né, ele realmente, né, teve todo o seu lado direito, esquerdo, aliás, foi todo paralisado, né, ficou com a boca torta, o rosto todo deformado, não podia levantar, não podia fazer nenhum movimento, né, e muito pouco ele recuperou após esse AVC. E aí um dia eu fui lá e eu disse, eu vou visitar essa pessoa, e teve uma pessoa que me disse, olha, não vai não, porque esse homem foi muito mal, esse homem ele era assim, falou toda a perversidade que ele fazia, e eu disse, mesmo assim eu vou. E o dia em que eu cheguei diante daquele homem, ele disse, né, eu tô assim porque isso aqui Deus me deu, aquilo que é um pagamento para minha vida, né? Deus só fez aquilo que eu também plantei. Ele estava se colocando naquele momento, né, como recebedor daquilo que foi um mal que ele fez, né? Então, naquele momento ele confessou, né, eu fui muito mal, eu fui muito perverso, eu ria das pessoas, eu maldizia, eu falava, e ele foi falando tudo que ele falava, né? Eu entendi que naquele momento Deus me levou naquele lugar, né, com um coração de misericórdia, porque Deus tem misericórdia. E aquele homem, ele fez ele confessou, né, um mal que ele fez, e ele naquele momento houve um arrependimento, né? Ali nós oramos, ali ele chorou, ali ele pediu perdão a Deus, e glória a Deus por isso, né? E então o que nós entendemos, né, que o pagamento vem por tudo que nós fazemos, ou de bem ou de mal. Eu gosto muito da palavra de Deus que está lá no livro de Isaías, e nessa palavra eu oro muito, né? Quando eu quero justiça eu oro, quando eu quero favor eu oro, quando eu quero que Deus me dê alguma coisa eu oro. Que diz assim, Isaías 40:10, que diz assim, eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele e o seu salário diante da tua face. Então essa palavra aqui, ela vem falando, né, que Deus vem como um forte, com um braço dominador, quer dizer, vem falando do que? Da força, do poder de Deus, né, para tudo o que Deus move nos céus e na terra. E depois a palavra de Deus fala de galardão, né? Galardão fala do quê? Fala de quinhão, fala de medida e fala de porção, daquilo que ele vai nos dar por um merecimento. E depois fala de salário. Salário é um pagamento por aquilo que nós fizemos. Então, quando nós entendemos, né, que quem faz o pagamento daquilo que nos é devido é Deus. Então, Deus é quem faz pagamento para tudo, né? É Deus quem faz o pagamento, é Deus que paga com a justiça, é Deus que paga com a devida medida daquilo que nós merecemos. Então, a nós cabe a nós somente pedir a Deus, né, o favor, o livramento, a justiça, a graça, e deixa que o resto é Deus que paga, é Deus que faz a tudo que é devido. Então, tanto para os que fazem o bem, quanto para os que fazem o mal. Então, essa palavra, né, é realmente da gente parar e pensar, né, oh meu Deus, é tempo de nós reconduzirmos os nossos passos, as nossas atitudes, lembrar que Deus vem e Ele traz galardão e salário, porções e medida, né, naquilo que nós merecemos por receber, tanto para o bem, quanto se nós fizermos o mal. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você. Glória a Deus, Senhor. Nessa manhã nós declaramos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, é realmente, Senhor, a luz para os nossos caminhos. Perdoa pecados, Senhor, se todas as vezes em que nós temos errado, Senhor, meu Deus, nas vezes em que nós temos realmente passado, Senhor, meu Deus, nossas medidas, Senhor, no momento, Senhor, em que falamos sem pensar, fazemos coisas, Senhor, sem medir, Senhor, as verdadeiras consequências.
Perdoa-nos, Senhor, que a tua graça venha sobre nossas vidas para caminhar, Senhor, em tudo que é reto e correto. Desvia nossos pés, Senhor, das veredas do mal. Senhor, em nome de Jesus, que nesse dia, Senhor, venha a graça, a sabedoria, a luz da tua palavra para iluminar nossos passos e nosso caminho, Senhor. Que possamos, Senhor, converter de todo caminho mal, de toda atitude mal, de toda intenção mal, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos da tua graça para trilharmos um novo caminho, para seguirmos, Senhor, pela graça, pelo favor de Deus. Queremos pedir, Senhor, meu Deus, que venha a tua graça, nos dê livramento de todo mal. Senhor, que nesse dia nós estamos diante da tua face pedindo, Senhor, meu Deus, que a tua graça, que teu favor, Senhor, nos conduza. Senhor, nós queremos declarar para esse dia, Senhor, os galardões dos céus, Senhor, que venham medidas de bênção, de graça, de favor divino sobre tudo que nós pensamos em fazer, Senhor, nessa vida, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos nesse dia, tu és nossa força, tu és nossa graça, tu és nosso braço forte. Que venha a graça do Senhor, fazendo a justiça devida, fazendo, Senhor, meu Deus, a todo bom salário a que devemos, Senhor, receber, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, fique na paz, que o Senhor te abençoe e que seja a graça do Senhor a melhor de todas as medidas que você tenha na sua vida, amém? Graça e paz, bênção e prosperidade, medidas de céu, que é transbordo sem medida, recalcada e sacudida e que vai transbordando todo e sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe.